E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osuro Anime, eu sou o Wesley e hoje vamos conversar sobre Tokyo Revengers episódio 2. Caso você ainda não esteja assistindo Tokyo Revengers, você está perdendo. É um anime bem legal, está no seu segundo episódio. Inclusive já foi confirmado que ele vai ganhar dublagem pela Crunchyroll. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque você depois pode rever dublado. E o que acontece? Vamos comentar hoje sobre o episódio 2, dar aqui uma análise, né? Um comentário. Se você gostar, deixa o like, comente, compartilhe, porque é sempre muito importante. E olha, eu vou tentar colocar algumas imagens do episódio aqui. Só que eu não vou garantir, porque o computador que eu estou usando para editar não é o meu, porque o meu estragou e logo logo já vai ser consertado. Então talvez não coloque imagens ou coloque bem pouca, porque o PC que eu estou usando ele trava bastante. Então às vezes complica para mim. Então, se gostarem do vídeo, like, comentário e compartilhamento e vamos lá. Olha, o episódio começou com uma coisa que eu não gostava, mas hoje em dia eu valorizo bastante. Foi um mini resumo do primeiro episódio. Por quê? Você tem aqui um mini resumo que conta os principais passos do primeiro episódio e a gente prepara para o próximo episódio, né? Antigamente eu achava isso chato porque achava, nossa, tá só enrolando. Mas pra mim, que vejo muito anime hoje em dia, é bom, porque refresca a minha cabeça, né? Porque eu vejo muita coisa ao mesmo tempo, então pode ser que... E agora vamos para a análise, né? Vou resumir os principais fatos e ir dando a minha opinião. Então, Takemichi voltou para o presente, né? E encontra com o Naoto. E o que acontece? Takemichi percebeu que ele voltou novamente para o futuro, né? E o Naoto sobreviveu. Essa parte é bem interessante porque o Naoto, ele decidiu se tornar um policial para poder salvar a sua irmã. Porque o encontro dele com o Takemichi no passado, onde o Takemichi conta pra ele que ele iria morrer e a irmã dele também, fez com que ele mudasse de vida e acabasse se salvando, mas não foi suficiente para salvar a sua irmã. E aí começa uma conversa entre os dois. O que acontece? Naoto virou policial e estava investigando a gangue Majin. Só que mesmo sendo policial e investigando, ele não conseguiu impedir que a sua irmã morresse, né? Porque a gangue Majin entrou numa disputa de território, de gangue ali, e acabou matando a irmã dele, né? E não somente ela, mas outras pessoas também morreram. E aí, ele fica muito triste, né, por não ter conseguido salvar ela, mas ele está esperançoso, porque ele percebeu que o Takemichi tem a habilidade de viajar no tempo, né? Então, a ideia dele é que o Takemichi absorva o máximo de conhecimento sobre a gangue Marjin para que ele volte no passado e evite que a irmã dele morra, né? E o Takemichi fica muito assustado com tudo aquilo, porque ele é um cara hoje em dia bem vagabundo, né? Ele não se preocupa com muita coisa, não se esforça, então ele fica muito cansado de tudo aquilo, de tanta informação. Por mais que ele tenha boa vontade, ele já está no estado de comodismo, né? Então ele não quer fazer aquilo. Só que aí ele acaba sendo convencido pelo Naoto, né? Porque o Naoto fala, olha, talvez o gatilho que faça você voltar para o passado seja a gente dar um aperto de mão. Porque o Takemichi voltou para o futuro quando ele tocou na mão do Naoto. E é o que acontece. Ele toca na mão do Naoto e volta para o passado. Só que antes da Takemichi voltar para o passado, o Naoto conta para ele o seguinte: olha, Takemichi, existem dois caras que são fundamentais para que nosso plano dê certo, que é o Sano e o Kisano, acho que é assim que chama ele. Você tem que encontrar esses dois caras e impedir que eles se conheçam, né? Porque se eles se conhecerem, a tragédia vai acontecer. Eles que vão gerar toda a tragédia que vai causar a morte da Rina, né? Ou da Hinata, se você preferir. Takemichi fica sabendo dessa informação e volta para o passado. Quando ele volta, ele está no meio de uma briga, né? É um clube da luta organizado pelos caras do terceiro ano que colocam garotos mais novos para brigar e apostam dinheiro. Só que o Takemichi voltou naquele estado, né? Meio lerdão dele, né? E tomou um couro em um único golpe, acabou apanhando. Só como ele apanhou e perdeu, os caras do terceiro ano ficaram muito bravos com ele porque tinham postado dinheiro nele e foram bater mais ainda nele. E essa parte é interessante porque o Takemichi ele começa a apanhar e aí ele lembra e fala: por que, que eu vou viver tudo isso aqui de novo? Eu não quero, não quero viver isso de novo, eu quero ir embora, quero voltar pra minha vida cômoda, sabe? Eu não quero passar por esse inferno, né? Porque depois desse acontecimento é quando o Takemichi desiste de tudo e foge. Então ele fica frustrado por ter que passar por tudo isso de novo para salvar a Rina, né? Ele nem quer saber dela na hora, ele só quer voltar para sua vida normal. Só que aí a gente já vê uma mudança nele, né? Porque ele vai pedir desculpa, só que ele pensa, não, eu não tenho que pedir desculpa, eu tenho que manter a cabeça erguida. Você vê que ele está tentando mudar, mas ainda não conseguiu. Então ele apanha bastante. E aí ele lembra do que o
o menino falou, né, que ele precisa encontrar o Sano, que é o líder da gangue Manjin. Ele fala com um cara que é o líder dos gangsters que estão ali no terceiro ano, que ele quer conhecer o Sano. Só que esse cara fica furioso por ouvir o nome do Sano e pega um bastão e vai bater no Takemichi. Essa parte eu achei bem violenta, não foi tipo uma luta ou algo do tipo. Eu acho que até o serviço de streaming deveriam colocar um alerta, sabe? Porque isso pode gerar gatilho, porque isso é um bullying, né? Muitas pessoas passam por isso e podem se sentir um pouco incomodadas com aquilo, porque foi bem violento mesmo a surra que ele tomou com um pedaço de pau. Ele ficou largado no chão, todo espancado mesmo, quase morrendo, sabe? De tanto que ele apanhou. E ele levanta todo espancado e vai atrás do Naoto para tocar na mão dele para poder voltar novamente para o futuro. Só que quando ele chega na casa do Naoto, o Naoto não está. E aí ele encontra com a Hinata, né? A Hinata, a sua ex-namorada, atual namorada nesse tempo que ele está. E essa parte foi bem interessante porque ele não queria arriscar tudo por ela, sabe? Ele gostava dela, só que ele vai percebendo que ela é uma pessoa muito boa. E que se ele podia salvar ela, velho, por que, que ele não poderia tentar? Claro, seria difícil, mas ele poderia tentar salvar ela, porque ele viu que ela gosta dele, que ela se importa com ele. Tanto que ela fala que ela queria ser um garoto para poder proteger ele, porque ele é muito chorão. Ele fala que vai proteger ela. Foi ele bem bonitinho nesse momento, sabe? Então você vê ali que ele realmente é uma boa pessoa. Ele só não quer sofrer esses abusos que ele sofreu uma vez, passar por tudo isso de novo, sabe? Ele tava numa vida cômoda, sabe? Claro, não é uma vida boa, mas é uma vida cômoda. E aí ele volta pro passado para apanhar, para sofrer bullying, para virar escravo. Não, velho, ele não quer isso. E aí chega no dia seguinte na escola, ele vai conversar com os seus amigos. E aí todos os amigos dele já são fartos, né? Disso tudo, de serem escravos, de serem obrigados a participar do clube da luta. Só que acontece, o mais fraco do grupo vai ter que participar do clube da luta, vai ter que lutar. Eles ficam preocupados, né? Porque ele não sabe lutar, provavelmente ele vai apanhar muito e quando ele perde, ele vai apanhar dos veteranos do terceiro ano. Então Takemichi lembra que essa luta no passado deu muito ruim, porque o garoto quase morreu, sabe? Então ele fica preocupado com isso e pensa em alguma forma de poder evitar isso. Então chega no dia da luta, né, na hora da luta, e o garoto aí realmente, ele bateu no peito, falou que ia lutar e foi pra arena lutar. O Takemichi vendo tudo aquilo, ele meio nervoso, né? E fala, não, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E aí ele coloca uma pose, uma marra de gente imponente, né? Porque para você passar confiança, você precisa de postura. Então ele agita a postura e vai lá e fala, olha, vocês não estão cansados de ver essas lutinhas aí todo dia? Por que não a gente vê uma coisa mais interessante? E aí ele desafia o líder do terceiro ano para um combate. O líder do terceiro ano, o mesmo cara que espancou ele com um pedaço de pau para um combate. Tudo isso para salvar os seus amigos, né? Isso aí eu achei legal, porque mostra que o Takemichi não é uma pessoa ruim, não é um covarde qualquer, ele só não quer passar por tudo aquilo de novo. Mas, ele, depois de entrar em contato de novo com a Rina, ele percebeu o tanto que ela é uma pessoa legal, o tanto que ela merece ser salva. E depois ainda de ver os seus amigos, né, de como eles são pessoas legais, unidos e maneiros, né, ele quer salvar os seus amigos, porque ele viu ali que nem os amigos dele culparam ele pelo que aconteceu, muito pelo contrário, eles estão unidos, sabe? Então Takemichi quer salvar eles. Olha, gostei do episódio, eu tô curtindo aí a história. A única coisa que eu achei que ficou meio, né, nada a ver foi o Naoto do nada deduzir que é só pegar na mão do protagonista que ele voltar para o passado, sabe? Isso aí eu achei meio zoado, achei que poderia ser um pouco mais explicado isso daí, né? A forma com que eles chegariam a essa conclusão, mas tudo bem. Uma outra coisa que eu acho que deveria ter, né, é um alerta de violência, né, por causa dessa cena de espancamento, né? Porque aquilo foi um espancamento e pode sim gerar gatilhos. Então, pessoas, né, tomem cuidado com o que vocês estão assistindo. Mas o episódio foi bem interessante, o protagonista está evoluindo, está progredindo. Isso é interessante, né? E agora eu quero ver o que vai acontecer. Por que, que o líder do terceiro ano ficou tão insano quando ele ouviu o nome do Sano, né? Será que o Sano já bateu nele e ele tem medo do Sano? Seria interessante isso, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, deixa o like, comentem, compartilhem e até a próxima. Valeu e fui!